Que a paz e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo repousem sobre você e sobre toda a sua família neste momento. Amém. Hoje vamos entrar em uma oração poderosa baseada em Josué, capítulo 1, versículo 9. Mas antes de orarmos, preciso conversar com você sobre algo muito importante que está diretamente ligado a esse versículo, a essa promessa extraordinária que Deus fez a Josué e que continua fazendo a nós hoje. Vamos falar sobre coragem, sobre força verdadeira, sobre vencer o medo que tem te paralisado, sobre aprender a confiar em Deus em todas as coisas, sobre liderar com fé, mesmo quando você não tem todas as respostas, e sobre enfrentar os desafios que estão diante de você, sabendo que você não está sozinho. Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Entenda algo importante. Este não é apenas um versículo bonito para decorar ou colocar em um objeto. Isso é Deus dando uma ordem direta, uma palavra poderosa que muda completamente a forma como vemos a nós mesmos e as nossas circunstâncias. Quando Deus falou isso a Josué, ele estava prestes a enfrentar um dos maiores desafios de liderança da história. Ele assumiria o lugar de Moisés e conduziria milhões de pessoas à terra prometida. Essa responsabilidade poderia ter esmagado qualquer pessoa. Mas observe o que Deus fez. Ele não começou falando de estratégias militares ou planos de batalha. Ele começou falando de algo muito mais profundo. Ele ordenou que Josué fosse forte e corajoso, e em seguida, prometeu estar com ele em todo lugar. Vamos falar um pouco sobre coragem, porque muitas vezes entendemos isso de forma errada. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é sentir o medo e ainda assim seguir em frente. É olhar para o gigante que está entre você e a sua promessa e decidir continuar caminhando, porque você sabe que Deus é maior do que qualquer coisa que você esteja enfrentando. Deus não pediu que Josué criasse coragem do nada. Ele ensinou Josué a extrair a sua coragem da presença de Deus, da certeza de que o Criador do universo estaria com ele em cada passo do caminho. E é exatamente isso que ele está dizendo a você hoje. Seja qual for a montanha que você está encarando agora, Deus está te chamando para ser forte e corajoso, não porque você tem todas as respostas, mas porque Ele tem e Ele está com você. O medo é extremamente poderoso e paralisante. Ele nos faz acreditar que não somos capazes, faz os problemas parecerem gigantes e faz Deus parecer pequeno. Ele revive erros do passado e tenta nos convencer de que nunca seremos mais do que isso. O medo manteve uma geração inteira de israelitas andando em círculos no deserto por 40 anos, quando poderiam estar vivendo na terra prometida. Mas Josué foi diferente. Ele fez parte de uma geração que escolheu a fé em vez do medo, que escolheu confiar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. E Deus está chamando você para fazer parte dessa geração também. Uma geração que se recusa a deixar o medo comandar, que se recusa a se contentar com menos, quando Deus prometeu muito mais. Confiar plenamente em Deus é o coração desse versículo. A coragem de Josué não vinha de sua experiência militar, nem de suas habilidades pessoais. Ela vinha da promessa de Deus de estar com ele por onde quer que ele fosse. A confiança é o que permite dar passos mesmo sem ver o resultado, mesmo quando não faz sentido aos olhos humanos, mesmo quando outros acham que você está louco, mas você sabe que Deus mandou avançar. Confiar em Deus não é fingir que os problemas não existem. É escolher acreditar que Deus é maior do que todos eles. É escolher confiar nas promessas dele acima dos seus medos, no poder dele acima das suas fraquezas e na presença constante dele acima de tudo o que muda ao seu redor.
Liderar com fé é tomar decisões baseadas no que Deus diz, e não no que as pessoas pensam. É permanecer firme quando outros querem desistir. É crer mesmo quando a realidade parece dizer o contrário. Seja liderando sua família, seu trabalho, um ministério ou simplesmente tentando conduzir sua própria vida no caminho certo, você precisa do tipo de fé que Josué teve. Uma fé que diz sim a Deus mesmo sem saber como tudo vai se resolver. Uma fé que dá o primeiro passo mesmo sem enxergar o final da escada. A terra prometida não estava vazia esperando Josué chegar. Ela estava cheia de cidades fortificadas e exércitos prontos para resistir. Os desafios eram reais, mas não eram nada diante do Deus que já havia aberto o Mar Vermelho, que havia sustentado o povo com pão do céu e que havia provado sua fidelidade repetidas vezes. Os seus desafios também são reais, e eu não vou minimizar o que você está enfrentando, mas quero que você os enxergue à luz de quem Deus é e do que Ele já fez por você. Cada desafio é uma oportunidade para Deus se manifestar em poder. Cada obstáculo está preparando um testemunho. Cada situação impossível é um convite para um milagre. Agora prepare-se para a oração, porque vamos entrar em um momento sagrado, declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Prepare o seu coração, a sua mente e o seu espírito para receber. Respire fundo agora. Inspire lenta e profundamente. Segure. Agora solte o ar. Ao soltar, deixe ir toda preocupação, todo pensamento ansioso, toda dúvida que tem pesado sobre você. Respire fundo novamente. Ao inspirar, receba a paz de Deus que excede todo o entendimento. Mais uma vez, inspire a presença do Espírito Santo. Expire tudo o que não pertence a este momento. Agora vamos orar. Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, que formou o universo com a Sua palavra e que sustenta tudo com o seu poder. Obrigado pela Tua palavra que nunca falha, pelas promessas que podemos confiar e pela Tua presença constante em nossas vidas. Hoje nos firmamos em Josué, capítulo 1, versículo 9, e declaramos que o que disseste a Josué está sendo dito a nós agora. Tu nos ordenaste a sermos fortes e corajosos, e nós recebemos essa palavra não como algo impossível, mas como uma capacitação que vem de Ti, algo que não produzimos sozinhos, mas que recebemos da Tua graça e do Teu poder. Pai, enche agora cada pessoa que está ouvindo esta oração com uma coragem sobrenatural, aquela que nasce da certeza de que Tu estás com ela. Oramos contra todo espírito de medo que tem atacado os Teus filhos, contra toda mentira sussurrada nos momentos de escuridão, contra toda dúvida que tem feito alguém questionar o seu chamado. Declaramos que o medo não tem lugar na vida dos Teus filhos. Tu não nos deste espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Quebramos toda corrente de medo em nome de Jesus, anulamos toda estratégia de intimidação, silenciamos toda voz que diz que é impossível quando Tu já disseste que é possível. Que o Teu perfeito amor lance fora todo medo, que a Tua presença dissipe toda dúvida e que a Tua palavra responda a toda pergunta inquietante. Oramos por força, Senhor, uma força sobrenatural que vai além da capacidade humana, para aqueles que se sentem fracos agora, para os que acham que não conseguem dar mais um passo, para os que lutam há tanto tempo e estão exaustos. Pedimos que renovas as forças como a da águia, que os faças correr sem se cansar e caminhar sem desfalecer. Fortalece-os no íntimo, torna-os poderosos pelo Teu Espírito e firma-os sobre a rocha da Tua palavra, para que, quando as tempestades vierem, permaneçam de pé, porque o fundamento é seguro. Pai, ensina-nos a confiar plenamente em Ti,
não apenas nas coisas fáceis, mas também naquilo que não entendemos. Ajuda-nos a confiar quando não vemos o que estás fazendo, a crer na tua bondade mesmo quando não percebemos o teu agir, a descansar nas tuas promessas, mesmo quando nada mudou ainda. Lembra-nos de que tu nunca falhaste e não começarás agora. Entregamos o nosso desejo de controlar tudo, a necessidade de entender tudo e a exigência de ver todo o caminho antes de obedecer. Escolhemos confiar em vez de nos preocupar, ter fé em vez de temer e nos render em vez de lutar. Senhor, oramos pelos líderes, por aqueles que carregam responsabilidades sobre outros. Dá-lhes a sabedoria de Salomão, a coragem de Davi, a fé de Abraão e a unção de Josué. Que liderem com a tua visão, não com planos humanos, com princípios do reino e não com estratégias do mundo. Que sejam líderes que oram antes de planejar, que buscam a tua presença antes de tomar decisões importantes e que se importam mais com o que tu pensas do que com a opinião das pessoas. Declaramos sobre cada desafio que os teus filhos enfrentam agora, cada montanha que parece impossível de mover, cada gigante que parece invencível, cada porta fechada e cada situação sem esperança. Proclamamos que nenhuma arma forjada prosperará, que tu és maior do que qualquer coisa neste mundo, e que se tu és por nós, nada pode ser contra nós. Ordenamos que montanhas se movam, declaramos que tu transformas o mal em bem, liberamos avanço onde havia retrocesso, vitória onde havia derrota, promoção onde havia estagnação, cura onde havia enfermidade, provisão onde havia escassez e paz onde havia caos. Pai, obrigado porque tu estás conosco por onde quer que vamos. Nenhum vale é profundo demais para a tua presença, nenhuma montanha é alta demais para o teu poder, e nenhuma escuridão é densa demais para a tua luz. Tu vais à nossa frente preparando o caminho, atrás de nós nos protegendo, e ao nosso redor nos cercando com o teu amor. Ajuda-nos a lembrar que não lutamos para conquistar a vitória, mas a partir da vitória, pois a batalha já foi vencida na cruz. Somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou e se entregou por nós. Selamos esta oração com gratidão e fé, crendo que tu ouviste cada palavra, que estás agindo agora e que aquilo que pedimos segundo a tua vontade já está estabelecido no mundo espiritual e se manifestará no tempo certo. Toda a glória, toda a honra e todo louvor pertencem a ti, porque só tu és digno. No nome poderoso, incomparável e maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração e você sentiu a presença de Deus agindo em sua vida, manifeste isso com fé. Compartilhe o que Deus está falando com você por meio desta mensagem e desta oração, porque o seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa para continuar caminhando, crendo e confiando no Senhor. Compartilhe esta mensagem com sua família e amigos, com todos que precisam se lembrar de que Deus nos ordenou a sermos fortes e corajosos e que Ele está conosco por onde quer que andemos.